Concedo a palavra ao coronel Ubiratã Ângelo, representante da ONG Viva Rio. Obrigado, doutor. Bem, bom dia a todos e todas presentes. Eu venho representando uma organização não governamental, Viva Rio, mas a gente traz um background de um membro, né, e da instituição que a doutora Maria Lúcia Caram preside, que é o LEAP, o Law Enforcement Against Prohibition, e está também no meu background, eu sou coronel da reserva da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, né, e de onde eu tive a oportunidade e a honra de ter sido comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, para mim, é extremamente importante estar aqui debatendo o artigo 28. E eu vinha com uma ideia, né, eu tinha uma dúvida, né, que a partir dos debates, das falas aqui, eu passei a ter a certeza. Ou seja, para que serve o artigo 28? Por quê? Porque eu só ouvi aqui várias falas do porquê ele não serve. Então, eu queria saber para que serve o artigo 28. Porque nós estamos, né, qual o objetivo? Se o objetivo dele é de saúde pública, ou se ele vai entrar contrariando o princípio da alteridade, que bem falou aqui do nosso juiz de direito, então ele está focado no usuário. Ele está focado, então, para uma proibição com o usuário. Então, vamos lá. Ele é um reforço, nada mais, nada menos, do artigo 16 da 6368 de 1976. Né? O artigo 281 do Código Penal, até aquela época, ele colocava o usuário e o vendedor, o traficante, no mesmo patamar. Em 76 há uma distinção. O 12 fala do vendedor e no 16 fala do quem porta para uso. E posso estar falando um absurdo, se eu tiver o juiz, tem dois juízes na mesa, poderão me corrigir. Né? No direito penal brasileiro, a conduta proibitiva ela vem no tipo, e vem num verbo, no núcleo do tipo, que esse verbo tem que estar no infinitivo. Tem que estar no infinitivo. E o verbo usar não aparece nesse artigo 28 e não aparece no artigo 16 da 6368. E sim o portar. Então, o 12, o 16 e o 28 agora também, eles proíbem o porte. O porte. Com duas condutas. Alguém porta para fornecer a outras pessoas, outras pessoas, e o outro porta para si mesmo. Ou seja, mas usar não está criminalizado. Parece brincadeira o que eu estou falando aqui numa sala, nesse plenário maravilhoso, mas na cabeça do PM, que está lá na ponta da linha, isso é um nó górdio. Ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que é núcleo do tipo. Ele não sabe. Ele sabe o que é a conduta proibitiva. Ele sabe qual a diferença entre correlação e causalidade, o princípio da alteridade. Não sabe. Ele sabe o seguinte, é crime, eu vou prender. Razão pela qual nós temos no ambiente carcerário, o juiz, o doutor Zé Henrique colocou, uma centena de pessoas que estavam portando para uso. Por quê? Ao policial, e não é só o PM, o policial civil, encontrou, está em flagrante delito, ele não pode prender, ele tem que prender. Então, se está dentro do previsto, está portando, se é para uso, se é... Ele não quer saber. Ele não quer saber porque ele não pode saber, porque aquela conduta vai lhe ser cobrada. Ele é um agente garantidor de quê? Do ordenamento jurídico. Então, ele vai ter que tomar essa decisão. Então, eu falo isso porque eu passei 32 anos na ativa sofrendo isso. Eu estava brincando aqui com o doutor Zé Henrique, eu falei assim, eu sou um milagre. Não tenho nenhuma, sabe por que eu sou um milagre? Não estou preso nem morto. Né? Até os 18 anos, eu sou negro e nasci na favela. Então, a comunidade carcerária é composta de negro, pobre e favelado, na sua maioria. O índice dos homicídios no estado do Rio de Janeiro, em especial, e no Brasil também, mas no estado do Rio de Janeiro, eu vou falar, é de preto, pobre e favelado, a maioria das vítimas. Então, até os 18 anos, eu era para estar preso ou morto. Por que até os 18? Porque eu entrei para a polícia aos 18 anos. Aí eu aumentei minha chance de morrer, porque o policial no Rio de Janeiro tem 17 chances de morrer a mais do que um cidadão comum. Então, pô, eu sou um absurdo. Né? Eu sou um absurdo. Eu era para estar preso ou morto até agora. Né? E agora trabalho com mediação com conflito no Haiti. Bom, para ter uma ideia de como fica a minha situação. Por quê? Aí nós fomos, então, na discussão da relação de correlação e causalidade. Será que o artigo 28 está dizendo o seguinte, que está portando droga necessariamente poderá usar ou passar para outro? Existe uma correlação entre portar ou uma causalidade em portar ou não?
uma coisa eu lhe garanto, eu não sei para que serve o artigo 28, mas digo o seguinte, não é para proibir o uso. Não é para proibir o uso. Por quê? Desde o 16 da 6368, o uso continua. Ele não interveio no uso. E o 28 não vai intervir. Vai intervir, sim, nas relações de corrupção, de violência, do aparato policial do Estado, porque facilita. É muito mais fácil eu ser corrompido por algo que é proibido. Porque o que é permitido, o cara fala assim, eu vou fazer e está acabado, eu tenho o direito de fazer. Agora, ele só vai tentar corromper o policial se ele não tem o direito de fazer. Então, para isso serve o artigo 28, para facilitar esse tipo de coisa. Mas tem uma coisa pior do que isso. Passou pior do que isso, que simplesmente essa hipocrisia de dizer que é para o usuário, quando na verdade é para quem está portando droga e causando esse confusão na cabeça do policial. É que esse ambiente de corrupção, e bem foi falado aqui por vários especialistas, ele permite também uma disputa mercadológica ilegal e violenta. Ilegal e violenta. Né? Aqui na sala, possivelmente, tem usuários de álcool, que é uma droga também, mas cada um com a sua opção. Eu bebo uísque tal, uísque aquele, a cerveja tal, né? E os fornecedores, eles disputam dentro de uma regulação mercantil, né? Não só de marketing, mas também de todo o produto, a produção de uma imagem de que o meu produto é melhor. E o cara que está lá vendendo droga no cenário da violência, como é que ele disputa o seu espaço mercantil? Não preciso responder, que todo mundo sabe como é. Então, uma coisa eu lhe digo, o artigo 28 contribui, sim, não só para a corrupção, para um número grande de mortes de pessoas que traficam, pessoas que estão no ambiente, que são inocentes, estão naquele ambiente, e também de policiais que morrem e matam. O que aconteceu comigo dos 18 anos para cá é que eu passei a ter uma chance maior de ficar preso, porque eu poderia ter ingressado nesse ambiente de letalidade policial. Então, esse é um dos grandes resultados do artigo 28. Como membro do LIP, a minha cabeça é o seguinte, eu não tenho aqui que ser favorável ao uso de drogas, não é essa a minha percepção. Eu sou contra a proibição. Essa é o foco do LIP, esse é o foco que a gente vem trabalhando. Por quê? Por causa dos malefícios que a proibição gera. Isso é indubitável. A guerra às drogas, ela trouxe alguns benefícios? Trouxe. Eu posso elencar alguns benefícios que a guerra às drogas trouxe, que ninguém falou aqui. Sabe qual foi? Aumentou sobremaneira o consumo de munição. Lógico. Não só nos confrontos, como nos rituais, em que eu tenho até, nem costumo chamá-los de traficantes, mas quando aqueles camelôs e promotores da violência nos espaços violentos, especialmente no meu estado, na minha cidade, eles ficam dando tiro, disparo de traçante, etc., exibindo armas, etc. O consumo de munição e a compra, o comércio de armas aumentou sobremaneira com a guerra às drogas. Então tem beneficiários. Então, não sem dúvida, nós vamos encontrar beneficiários disso. Né? Isso não vamos, não tem. Né? Tem também um outro fator que é fundamental, que ele entra na questão da correlação-causalidade. Quando a gente pensa no Rio de Janeiro em violência gerada às drogas, a gente pensa imediatamente em favela. É uma correlação ou uma causalidade? Eu não vou responder, é só para a gente parar e pensar como o artigo 28 contribui com isso, como a proibição contribui. Mas qual é a discussão hoje aqui é exatamente o artigo 28, né? No total, a descriminalização das drogas, mas do uso de droga. Ou melhor, não é a descriminalização do uso de droga, do porte de drogas para uso próprio. Né? Porque o que caracteriza o porte de droga para uso próprio? Juridicamente, vamos ter inúmeras dissertações e todas elas vão ser verdadeiras. Mas lá na ponta da linha, quando pega... É só cada um fechar os olhos, não precisa nem fisicamente, mas imaginar, olhar para dentro e falar assim, tem duas pessoas, cada uma tem 1 quilo de maconha. Vamos pegar maconha na rua. Um é bem-sucedido, outro é mal-sucedido. Né? Aí eu pergunto, aquela pessoa bem-sucedida, ele vai alegar e poderá provar que aquilo é para ele consumir em um mês, ou num tempo qualquer. O mal-sucedido, se ele ousar falar para o policial que aquele 1 quilo, não precisa ser 1 quilo, pode ser meio, pode ser
uns 10 cigarrinhos de maconha, né? Se ele não for apenado no momento, com uma pena alternativa aplicada pelo policial, à margem da legalidade, à margem dos direitos humanos, ele vai chegar na delegacia. E na delegacia vai sofrer também a mesma consequência. E vai ficar preso. Está assim de gente presa. E assim de gente solta. E quando a gente olha o banco de injustiças promovidas, o principal promotor da injustiça é o policial, que fica frustrado lá na ponta. Ora, não tem como ele ter uma conduta adequada à luz dos direitos humanos com o usuário de drogas. Porque o usuário de droga, para ele, é um problema. Eu não estou aqui criticando o usuário, estou dizendo que ele é um problema à medida que ele traz algo para o policial que ele não sabe resolver, a não ser prendendo. E se ele fica louco. Imagine-se lá na ponta, não estamos falando nesse ambiente de discussão. Então, essa discussão ela é fundamental para que a gente pense, tá bom, e a luta pela descriminalização das drogas, a luta tem o seu objetivo? Tem, que é colocar a termo a chamada guerra às drogas. Aliás, a gente estava discutindo isso ontem, e uma pessoa falou assim, a minha preocupação é que se descriminalizar drogas no total, o que vai ser feito com esses bandidos armados que estão nas favelas do Rio de Janeiro? Né? Aí foi refutada justamente por uma outra pessoa que falou assim, quando se pensou em abolir a escravatura, também se pensava numa questão, o que se ia fazer com o negro, que ele não sabia se proteger, não sabia trabalhar, não sabia. Então, era melhor mantê-lo escravo, porque, pelo menos, ele ia conseguir sobreviver. Me parece o mesmo princípio, eu aprendi isso ontem. Me parece, o que vai fazer? O que vai fazer é outro problema, É uma questão de inserção em mercado de trabalho, etc, etc. Mas a descriminalização das drogas, o artigo 28, vai interferir diretamente não só nos princípios de direitos humanos apontados aqui pelo doutor José Henrique Torres, maravilhosamente, já lhe pedi até a sua apresentação para a gente exibir lá na Escola Superior de Polícia, mas também vai interferir diretamente na preservação da vida. Uma redução drástica de vidas ceifadas pela violência, geradas por uma disputa mercadológica calcada na violência, porque não tem outro caminho, e como foi apontado pela doutora Maria Lúcia, o que aconteceu nos Estados Unidos no período da lei seca e o que acontece, né? Isso sim, nós teremos resultados imediatos. Não vou entrar na seara como dos especialistas na seara farmacêutica, da medicina, ou se... até mesmo na seara sociológica de saúde pública ou não é saúde pública. Não. Isso tem várias discussões. Mas essa discussão também só faz sentido se eu souber para que serve o artigo 28, que até agora eu não sei para que ele serve, a não ser aumentar esse princípio das guerras às drogas. Aí eu digo sim, não é uma correlação, é uma causalidade. É uma causalidade. Todos que estão nessa sala hão de pensar, aquilo que é proibido só pode ser feito na ilegalidade. Na ilegalidade, os meus parceiros vão estar na ilegalidade. Então, eu vou construindo o universo da ilegalidade, gerando corrupções e violência. E é preciso acabar com a hipocrisia. Uma pergunta que eu faço. No Brasil, é proibido menor beber? Não é? Pois eu digo, não é. Porque não existe lei que proíba menor de beber. É proibido vender para menor. Essas ilusões jurídicas promovidas, eu também cansei há pouco tempo, teria dado a mesma resposta. Sim, é proibido. Essas ilusões jurídicas são construídas para mostrar assim, não, o álcool é sociável, etc. O menor não pode. O menor pode beber. Só não pode vender para ele. E essa conduta vai ser reprimida pelo comerciante administrativamente. Já viram algum policial prender ou ficar fazendo investigação policial ou entrar de fuzil num botequim porque está vendendo para menor? Não. Mas ele vai entrar em outros ambientes. Ora, porque o álcool está no âmbito da regulação, que tem que ser melhorada, pode ser melhorada. E as outras drogas que foram escolhidas pelos critérios aqui falados, né, estão no campo da proibição. E isso cai na mão de quem? Da polícia. Esse mercado sujo é jogado na mão de quem? Do favelado. Não é por ele ser favelado, é na mão daquele que as pessoas acreditam que ele não vai ter. Ele acaba acreditando que ele não vai ter outra oportunidade de gerador da sua própria renda. Então, ele se arma. Agora,
Já pararam para imaginar quanto custa um fuzil e a munição que é gasta lá no Rio de Janeiro? Ora, vamos parar, e aí é um apelo que a gente faz. Para que serve o artigo 28? Tá? Muito obrigado. Agradeço ao Coronel Biratã por sua contribuição valiosa ao debate que ora travamos nesta comissão.